Meus queridos, o Senhor tem uma palavra do céu para a sua vida nessa noite. Tem alimento pronto, o Senhor já tem preparado para cada um de nós. Salmo de número 139, eu quero fazer menção desses dois versos iniciais desse salmo, mas eu queria que você permanecesse com sua Bíblia aberta. E hoje você está sendo convidado, juntamente comigo, todos nós, mergulharmos, nessa oração, nos envolvermos nessa oração do salmista, do rei Davi. E então nós vamos pregar, nós vamos aqui nos interagir com essa oração que ele fez com tanta intensidade, com tanta intimidade ao Senhor Deus. Diz assim a oração desse servo: Senhor, Tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Amém? Estão nos seus lugares. Deus abençoe vocês. Meus queridos, no início da oração que Davi dirige aqui ao Senhor, ele está falando mais especificamente da onisciência do Senhor Deus, também da sua onipresença, que ele vem falando aqui que o Senhor, Ele está em todos os lugares também, mas inicialmente que Ele conhece a sua vida por todos os lados. Ele quis resumir aqui, de uma forma direta, mas ele estava dizendo que o Senhor conhecia ele por trás e pela frente, quando ele assentava, quando ele levantava. Então no tempo de descanso ele conhecia, o Senhor conhecia ele. No tempo do seu trabalho, quando ele levantava, então no tempo das suas atividades, em todos os momentos o Senhor conhecia ele. E essa oração, ela, durante todo o Salmo de número 39, ele vem fazendo destaque desse poderio do Senhor. Ele fala que sem que haja, no versículo 4, uma palavra na minha língua, eis que o Senhor tudo conheces. Olha que profundidade é o conhecimento do Senhor nosso Deus. Então ele conhece aquilo que é apenas ainda desejo. Pensou, desejou, o Senhor já sabe. O Senhor já leu o nosso entendimento. Ele falou: o Senhor já conhece tudo, todas as coisas. Jeremias 23 diz que porventura sou eu Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Esconder-se-ia alguém em esconderijo de modo que eu não veja, diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor Todo-Poderoso. Davi já tinha conhecimento disso aqui, do que o Senhor já havia falado, dessa soberania toda dele, do senhorio todo dele, da eficácia desse conhecimento. Por isso que o escritor aos Hebreus faz menção disso também, do poder do Senhor discernir, a alma do Espírito, e através do poder de quê? Da sua palavra. Ele chega a dizer que a palavra de Deus é poderosa, ela é viva, ela é eficaz, e ela é mais poderosa de qualquer espada de dois gumes, e pode penetrar até as profundezas do ser humano e conseguir dividir a alma do Espírito. Isso somente o Senhor pode fazer isso, através da sua palavra. É o que nós estamos recebendo aqui nessa noite, essa profundidade da ação de Deus através da sua palavra. E aí nos versículos 7 e 8 ele chega a dizer: então para onde me irei do teu Espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se eu subir ao céu, tu aí estás. Ele já está lá. Se fizer no Seol a minha cama, eis que tu ali estás também. Se eu for para as profundezas das águas, o Senhor já está lá me esperando. Se eu estiver em algum local muito escuro, o Senhor já está ali. Ele me vê.
Por isso que não adianta você ir para o escuro para fazer coisa errada ou apagar as luzes. O Senhor já está vendo, Ele já viu, Ele já está lá. Interessante, o Neto estava com a gente há uns 2 dias atrás, e aí ele vai dormir, e lá no quartinho dele tem uma câmera, né? Uma câmerazinha lá, e aí quando apaga tudo, porque é tudo muito escuro, mas a câmerazinha vê, ela filma no escuro, né? Tem um infravermelho. E aí eu estava olhando lá no celular da vovó, né? E observando, ele depois de deitar, ele começou a brincar com os ursinhos e tal, mas sem ver nada, sem ver nada, muito escuro. E nós estamos o vendo ali perfeitamente, de forma muito nítida. Naquela hora ali eu percebi como às vezes nós estamos em algum local de forma tão distraída daquele jeito, de uma forma que, como ele achava que ninguém poderia estar o vendo ali daquele jeito, jamais. Naquele momento eu percebi: Senhor, como são os olhos do Senhor sobre nossas vidas, onde nós estivermos. Só que com uma diferença muito grande, né? Ali nós estávamos ali por um pequeno espaço de tempo, observando, olhando, estava tudo certo, tal. Você estava caminhando para o processo ali do sono, de dormir, e eu pude perceber e glorificar ao Senhor Deus mais uma vez. Senhor, eu sei que o cuidado do Senhor é mais ou menos dessa forma. Os olhos do Senhor estão sobre nossas vidas em todos os momentos, com essa diferença. Como que às vezes uma brincadeira que a gente faz com o filho, né, com uma criança, de pique-esconde, e aí a criança corre e se esconde, mas esconde só o rosto, não é isso? E ele acha que está totalmente escondido, totalmente fora de qualquer possibilidade de ser encontrado. Aquilo ali é mais ou menos, às vezes, o que nós achamos diante do Senhor. E às vezes até pensamos que Ele não está nos vendo, não apenas com os olhos, irmãos. Eu estou falando aqui dos olhos. Pastor, mas então que coisa é essa? Eu sou vigiado 24 horas? Também, né? Mas não é isso mais importante. Que essa presença dEle, esse olhar dEle é uma presença que guia, é uma presença que conduz, é uma presença que protege, que traz segurança. Que você não pode em algum momento pensar que você está abandonado, que você está esquecido, que você está só diante da adversidade. É por isso que ele chega a dizer aqui: para onde irei do teu espírito? Depois ele fala: ó, se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar. Olha só, no versículo 10: até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Então, ele estava falando aqui com esse sentimento de cuidado, de condução. Eu sei quem é que está me conduzindo, eu sei quem é que está organizando tudo na minha vida. É isso que ele está dizendo aqui. Mas C.S. Lewis disse certa vez que se você é conhecido plenamente por Deus e ainda assim ser amado, é o melhor conforto que nós podemos encontrar. Você, com tudo que você é, do jeito que você é, com tudo que você tem, plenamente conhecido, ainda é amado pelo Senhor, então nós encontramos um conforto, um abrigo, um refúgio muito grande. Depois o salmista estava dizendo o seguinte: que ele percebeu que ele estava sendo acompanhado em cada detalhe da sua vida, desde a sua concepção, desde ali diante do seu nascimento. Olha que coisa linda, você percebeu o coração desse homem. Versículo número 13, versículo 13 e 14, diz: pois possuíste os meus rins, entreteceste-me no ventre da minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso eu fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. No versículo 15: e os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra.
Esse é o Deus que nós servimos, irmãos. Quando você estava ainda em formação, Ele já estava trabalhando, projetando tudo, Ele já estava organizando tudo. Mas não só projetando como você seria, toda a sua condição genética, tudo que Ele precisava colocar para o bom funcionamento do seu corpo. Davi estava fazendo menção disso aqui, ele estava observando todo o funcionamento dos seus 5 sentidos, todo o perfeito funcionamento de todo o sistema do seu corpo, toda a organização dessa máquina perfeita. Mas ele estava vendo um pouco além. No versículo 16: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, olha só, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nenhuma delas ainda havia. Ele estava dizendo o seguinte, que além dessa preparação, não era só questão física, mas o Senhor já estava escrevendo cada detalhe da sua vida, cada detalhe, aquilo que estaria acontecendo, cada um dos projetos seu de vida. O Senhor já estava preparando tudo, organizando tudo. Olha que coisa preciosa, irmãos, que coisa maravilhosa. Pastor, mas isso é a respeito do rei Davi? Não, isso é a respeito de cada um de nós que estamos aqui nessa noite, cada um daqueles que Ele criou, que Ele formou, com todo esse cuidado. Pastor, mas mesmo Ele sendo o grande gestor de todo o universo, se preocupar também com uma figura tão pequena como eu? Exatamente, é isso aí que a palavra de Deus está dizendo. É isso aí que a oração de Davi estava dizendo para o Senhor. Senhor, eu sendo o mais pequeno da minha casa. Por quê? Porque o Senhor tem essa habilidade de conhecer, e Ele olha não apenas com um olhar às vezes equivocado como o nosso, mas Ele olha o coração, Ele olha as profundidades do ser humano. Então desde o início, e Ele criou dessa forma tão maravilhosa. Por isso que Ele disse para Jeremias, né? Antes que te formasse no ventre, Jeremias, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei. Então fica tranquilo, Jeremias. Jeremias estava querendo se esquivar, falando, eu já sei de tudo, pode deixar que eu já organizei tudo. E esse conhecimento, essa presença aqui, é essa presença protetora, tem guardado. Então Deus tem esse propósito já escrito aqui, que nós fizemos menção. Ele tem um propósito da vida de cada um de nós. A nossa existência, tudo já foi escrito antes do seu nascimento. Ele já organizou tudo, já fez essa projeção para a sua vida, dada a soberania dele. Depois, quanto ao seu diálogo e a profundidade, né, da oração desse homem, me chamou muita atenção que Davi era aquela pessoa que não aceitava nenhuma mediação humana entre ele e o Deus Todo-Poderoso. Ele não aceitava. Ele falava sempre diretamente com Deus. E às vezes nós temos deixado algumas pessoas se colocarem entre a nossa relação e Deus. É por isso que quando nós vemos o sacrifício de Cristo sendo realizado na cruz, e Davi já estava firmado nesse sacrifício, ele já havia anunciado esse sacrifício, a fé dele já havia alcançado o sacrifício de Cristo. O que aconteceu quando o Senhor morreu na cruz? A Bíblia fala que aconteceu algo miraculoso, algo sobrenatural. O sol, no forte da tarde, o sol se escureceu. A Bíblia fala que a terra se estremeceu, as rochas se fenderam. Mas o que eu sou apaixonado, sabe o que é? É da primeira coisa que aconteceu, não foi isso. A primeira coisa que a palavra de Deus faz menção é que o véu se rasgou de alto a baixo em 2 partes. O mais glorioso que aconteceu então na morte do Senhor não foi a garantia dos céus, irmãos. Até porque o céu sem a presença de Jesus seria um lugar muito monótono. Pode ter certeza disso. Não teria graça nenhuma. Mas a primeira coisa que nós alcançamos, que foi
conquistado pelo sacrifício de Cristo em nosso favor, foi o acesso, a restauração da nossa chegada a Deus. Davi fazia essa oração de forma distante, agora nós fazemos essa oração através do Espírito Santo de Deus que já mora na minha e na sua vida. Naquela época de Davi não tinha isso ainda. Davi não tinha esse habitar, né, do Espírito Santo na sua vida. E aí nós precisamos entender isso. Eu tenho me preocupado a não ser, né, esse mediador entre alguma pessoa e Deus. É certo que em algum momento alguma pessoa vai precisar de você somar com ela. Em algum momento, irmãos, ela vai necessitar às vezes de você auxiliá-la. As forças às vezes se esvaíram. Às vezes ela não está conseguindo ter um entendimento na palavra. A fé, ela enfraqueceu na fé. Não é isso? Mas eu não posso assumir esse papel de mediação direta entre qualquer pessoa e Deus. A nossa liderança, os líderes de Índio, por exemplo, cada um dos nossos líderes, cada um dos nossos irmãos, já tem dentro de si, dado pelo Senhor Deus, esse acesso, e o acesso de tocar os céus e ter a manifestação da glória de Deus, onde você estiver. Isso é algo lindo que o Senhor permitiu a nós. Lembra lá o que aconteceu com Maria, mãe de Jesus? Eu sou apaixonado naquela passagem ali, quando da realização daquele casamento que está lá no Evangelho de João, capítulo número 2. E aí acabou o vinho, e logo Maria vai a Jesus ser o quê? A mediadora, ser a intercessora ali, falando, eu vou fazer a mediação. Ele não aceitou nem a sua própria mãe ser a intercessora ali entre ele e os organizadores da festa. Falou, mulher, não é chegada ainda a minha hora. O que Maria faz a partir daquele momento? Maria então sai de cena e fala, façam vocês, serventes, façam tudo que o Senhor mandar a vocês fazerem. Nós precisamos ter essa consciência e essa intimidade, essa convicção de que você vai chegar na sua casa nessa noite, vai entrar no seu quarto e a presença do Todo-Poderoso vai estar lá com você. Você vai senti-la como você sentiu aqui na igreja, como você sentiu no momento da adoração. Aquilo não é emoção, aquilo é convicção, aquilo é certeza, é fé, é certeza, é convicção de que o Senhor está interagindo conosco, que Ele está em nós. É isso que o rei Davi estava fazendo menção aqui. Certa vez, lembra que os discípulos de Jesus queriam ser detentores da verdade, como alguns hoje fazem, né? Não, eu vou liberar uma palavra aqui, eu vou fazer aqui na sua vida, eu vou fazer a mudança na sua vida. Não, irmão, ninguém faz mudança na vida de ninguém. Para com essa palhaçada. Se alguém vier com essa mentira, esse engano. Agora, o que nós podemos fazer, usados pelo Espírito de Deus, movidos e orientados na palavra, é instruir cada pessoa a conhecer ao Senhor Jesus através da sua palavra. É isso. Lembra dos discípulos? Senhor, tem alguém aí que está fazendo aí, que está pregando, está falando do nome do Senhor, e ele não é dos nossos. Vamos lá parar ele, Senhor. Vamos frear esse camarada. Eles não podem fazer isso. O Senhor falou, não, os que estão somando aí são dos nossos sim. Deixa eles fazer. Deixa eles fazer. Deixa eles anunciarem a palavra. Então o Evangelho, ele por si só, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E é por isso que nós ouvimos testemunhos de forma constante de pessoas que nós achávamos que estavam totalmente perdidas, totalmente destruídas pelo pecado, totalmente destruídas pelo vício, como nós ouvimos hoje aqui o testemunho da nossa irmã. E às vezes nós mesmos já entregamos os pontos, mas é nesse momento que você entrega os pontos que a graça e o poderio do Senhor se manifesta na sua vida. Fique em paz no seu coração. Tem jeito sim para aquele filho, tem jeito sim para aquela pessoa.
na sua casa, tem jeito sim para aquela pessoa, tem jeito sim para aquela enfermidade, tem jeito, tem o Todo-Poderoso que Ele está aguardando você. Agora nós não podemos limitar essa nossa relação apenas a esses momentos que nós passamos aqui como igreja tão glorioso, mas nós não podemos limitar somente a isso. E como eu disse, o Senhor, com certeza Ele está com saudade de muitas pessoas que às vezes têm deixado de buscá-lo na intimidade. Ele diz que só tem um mediador entre Ele e nós. Ele disse isso através de Paulo lá na sua carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 5, porque há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, só Ele, não tem outro. E nós precisamos entender isso. Deus não tem nenhum outro tipo de parentesco além de filhos, não tem. Mas o que me chamou mais atenção nessa oração do rei Davi, porque até aqui no versículo de número 21, onde ele já começa agora a destacar o seu amor tão grande pelo Senhor Deus, de forma que ele aborrecia aqueles que eram inimigos do Senhor, Não aborreço eu, ó Senhor, aqueles que te aborrecem, não me aflijo por causa dos que se levantam contra ti. Mas o que mais me chama a atenção são esses dois últimos versículos, que até algum tempo atrás eu achava que eles eram iguais aqui os dois primeiros versículos que nós fizemos menção no início desse salmo. Até esse momento, Davi estava fazendo menção da dimensão, da grandeza, do cuidado de Deus. Mas chegando agora no final da oração, ele se coloca totalmente rendido ao agir do Senhor. Observe bem, os versículos 23 e 24, agora é diferente. Vamos voltar no primeiro ainda. Enquanto lá no primeiro ele estava falando: ó Senhor, Tu me sondaste e me conheces. Olha só, Tu conheces o meu assentar e o meu levantar, e de longe entendes o meu pensamento. Isso que ele estava dizendo aqui, ele estava dizendo o seguinte: o Senhor conhece isso, o Senhor é capaz de fazer isso com qualquer pessoa, com qualquer ser humano, o Senhor é capaz de fazer isso. Ele estava revelando aqui a grandeza de Deus, mas agora não. Agora nos dois últimos versículos, ele chama o olhar do Senhor para a sua vida, para as suas entranhas, irmãos. Olha que coisa maravilhosa. Eu quero que você leia comigo os dois últimos 23 e 24. Olha só agora a diferença desse homem que apresenta diante dos seus sem reservas: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Olha o último versículo: e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. A coisa agora mudou, irmãos. Agora o salmista reconhece as suas mazelas, as suas falhas. Por isso que ele tinha feito a oração lá no Salmo de número 51: contra ti, Senhor, somente pequei e fiz o que desagradava totalmente o Senhor. Todos, irmãos, que se aproximam de Deus, todos que voltam o seu olhar para o Senhor, logo eles contemplam o erro, os enganos do seu coração. Todos que começam a ver a luz do Senhor Jesus, a primeira coisa que é revelado são os enganos do nosso coração. Agora Davi apresenta o seu desejo de transformação. Agora é diferente. O objetivo dele aqui não era apenas ser conhecido, mas ser moldado por Deus. Ele falou assim: não basta que o Senhor me conheça, não basta. E aí é o seguinte, olha só, aqui tem uma transição muito grande na oração dele. Como eu disse, a primeira parte o Senhor faz com todos. Agora, entrar para fazer esses ajustes, Ele só faz com quem faz essa oração que o salmista fez.
só com quem faz essa oração. Aí ele chamou o olhar do Senhor para a vida dele. Tim Keller disse certa vez que você nunca poderá assustar Deus com suas fraquezas ou pecados. Você nunca vai conseguir assustar Ele. Ele conhece você completamente e ainda o ama incondicionalmente. Você nunca vai conseguir. Por isso não precisa ficar temeroso, né, Senhor, de fazer essa oração. Porque essa oração, irmãos, é uma oração feita por alguém, uma pessoa corajosa. Porque ele está dizendo o seguinte: eu estou pronto para ser transformado pelo Senhor. É a oração de alguém que é uma pessoa corajosa, que está determinada a deixar o Senhor entrar na sua vida e fazer as mudanças que precisa fazer. É por isso que nós não conseguimos de forma nenhuma assustar o Senhor Deus. Então pedir a Deus para sondar nosso coração é a oração mais corajosa que nós podemos fazer. Quantos já fizeram essa oração aí? Senhor, entra, Senhor, no meu ser, entra em todas as áreas da minha vida, entra, Senhor, no meu casamento, entra, Senhor, tira dali essas coisas que não agradam o Senhor. Eu sei que o olhar do Senhor é capaz de observar isso, e essa sinceridade é algo que agrada o coração de Deus, porque não adianta a gente querer enganar o Deus Todo-Poderoso. Você pode ficar de pé comigo? E isso fala de graça, isso fala de favor imerecido, isso fala da bondade dEle. Eu vi algo que eu achei muito apropriado com a nossa vida, a nossa relação com o Senhor. Diz no século 17, houve um homem, um matemático, astrônomo, físico, um holandês, Christian Huygens. Esse homem, ele inventou o relógio, aquele relógio de pêndulo. E aí ele produziu vários relógios para vender, para comercializar. Interessante que um dia ele estava deitado já, quase pegando no sono, e ele observou que todos os relógios estavam batendo em tempo em uníssono. Todos aqueles relógios estavam no mesmo tempo, na mesma fração. Ele falou assim: eu não coloquei eles para trabalharem nesse mesmo tempo. Ele levantou, ele resetou todos os relógios, falou: vamos ver o que está acontecendo. E aí ele zerou todos novamente, e eles voltaram a funcionar. E aí diz que passou um pouco tempo depois, ele observou que todos eles estavam trabalhando na mesma frequência, no mesmo tempo, no mesmo batimento. E aí foram estudar o que era aquele fenômeno, aquela situação. E aí descobriram que aquele relógio maior, do pêndulo maior, estava dirigindo, estava coordenando todos os demais. Todos os demais eram coordenados através daquele maior, daquele pêndulo maior. Eles acabavam sendo influenciados por aquele outro. E aí nós fomos ver, né, na aplicação do povo de Deus, do seu coração, que no nosso sistema biológico o maior pêndulo é o quê? É o coração. É o coração que determina o ritmo de todas as partes do seu corpo, não é isso? Por isso que quando o seu coração, a sua vida, o Senhor Jesus é a centralidade do seu coração, da sua vida, das suas intimidades, o que acontece? Todo o restante da sua vida, todas as áreas da sua vida trabalham de forma sincronizada. Quando há paz no seu coração, todas as áreas da sua vida também vai ter paz. Vai ter paz na sua mente, vai ter paz no seu coração, vai ter paz nos seus relacionamentos, vai ter paz na sua casa, vai ter paz em todas as áreas. Porque o pêndulo que você colocou o Senhor Jesus para controlar. Agora, quando nós somos governados pelo nosso próprio eu, aí as coisas começam também todas a se desajustarem à nossa volta.